Hoje a gente está continuando a nossa série chamada Amplifique, onde nós estamos falando sobre compartilhando as boas notícias, as boas novas de Jesus ao mundo que nos rodeia. E agora, semana passada, a gente abriu essa série falando sobre como todos nós, como cristãos e também por definição, somos o quê? Pescadores de homens. Pescadores de homens. E nós olhamos para aquela passagem em Mateus capítulo 4, onde os discípulos fizeram o quê? Imediatamente deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. E domingo passado também reconhecemos que muitas vezes a gente não está muito motivado para compartilhar as boas notícias do Evangelho por causa de dois problemas. Um problema é, muitas vezes nós temos uma visão errada de evangelismo. E também, em segundo lugar, muitas vezes nós temos prioridades desordenadas. Muitas vezes a gente coloca Deus e até o povo de Deus na periferia das nossas vidas, em vez de no centro das nossas vidas. E eu compartilhei, se você tem problemas chegando simplesmente na igreja no domingo, é muito improvável que você vai ter o tipo de pessoa que vai evangelizar ao longo da semana. Porque o evangelismo flui do nosso compromisso com o povo de Deus. E finalmente eu fechei a mensagem lembrando cada um de nós do que o que é a mensagem que a gente deve proclamar, que é criação, queda, redenção e restauração. Não é simplesmente nosso testemunho pessoal, enquanto pode ser muito bonito. O nosso testemunho pessoal não é necessariamente o Evangelho. É encontrado nas Escrituras, e o centro é sempre quem? Jesus. Amém? Então todo mundo está na mesma página comigo hoje à noite? Excelente. Portanto, aqueles de vocês que não estavam aqui semana passada, a gente tem isso no vídeo, inclusive você pode dar uma olhada lá no YouTube. Mas hoje eu quero falar sobre como comunicar as verdades do Evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Então, a nossa mensagem dessa noite vai ser sobre essa ideia de evangelismo eficaz. Agora, eu quero começar com essa ideia. A gente tem que lembrar que o evangelho é ofensivo. Todo mundo fala ofensivo. Ofensivo. Eu estava jogando futebol ontem, eu estava tentando jogar, e você às vezes fica no ofensivo, né? Outras vezes no defensa. Mas, de qualquer forma, o evangelho é ofensivo. E o Evangelho, que é o poder para a salvação, a boa notícia de Jesus, também é uma ofensa para as pessoas. Por quê? Porque, inevitavelmente, o Evangelho vai mostrar às pessoas o que elas realmente são. O Evangelho vai ajudar você a descobrir o seu pecado. Descobre também os seus motivos, revela inclusive profunda dor em nossos corações. E em geral a gente não gosta desse tipo de autoanálise. Eu não sei sobre você, mas eu não gosto muito desse tipo de análise na minha vida, né? O Evangelho também é eminentemente cirúrgico na natureza. E a cirurgia dói. Nós temos pelo menos um cirurgião na nossa igreja, alguns médicos aqui. E eles sabem que a cirurgia é necessário para salvar o quê? Vidas. É necessário. Mas muitas das tarefas executadas pelo cirurgião, né, são dolorosas. Dói. E nem todo mundo está pronto para esse tipo de cirurgia também. E alguns até mesmo estão surpreendidos pela mesma essa ideia de cirurgia. Eles vão dizer, eu não preciso de cirurgia. Eu não estou sequer ferido. E você está olhando para aquela pessoa dizendo, sim, mas você é. Você está precisando disso. Você está precisando ouvir o Evangelho. Você está definhando, seu corpo está definhado. Você nem percebe, mas você precisa de Jesus. O Evangelho é ofensivo. E aqui está uma maneira de colocar isso. O Evangelho levanta um espelho para nos mostrar quem realmente nós somos. Mas a coisa também que é importante lembrar é que o Evangelho também é redentor.
O evangelho que nos mostra, através dessa janela que a gente vai ver, ou espelho, desculpa, um espelho para nos mostrar quem realmente nós somos, também o mesmo evangelho é redentor e também levanta Cristo para nos mostrar quem nós temos e que podemos nos tornar. Então imagino que, como você está indo ao redor para compartilhar as boas notícias de Jesus ao mundo em torno de você, imagina que você está fazendo isso e de repente você lembra que isso vai ter que incluir às vezes algum tipo de cirurgia espiritual. Porque Deus está no processo de ressuscitar, pessoas da morte. Porque a gente estava espiritualmente mortos, né? E agora nós temos Cristo e nós estamos vivos graças a Deus. Essa é a maneira que seu espírito funciona. Essa é a sua cirurgia primária, melhor dizer, primária. E agora você está espiritualmente vivo, você era morto e agora você está vivo. E o resultado final é fantástico. Mas a gente não pode presumir ou assumir que todo mundo está pronto para isso. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 18, onde a gente vai ver um exemplo clássico disso. A história do jovem rico. Então vamos ficar de pé enquanto a gente está lendo a palavra de Deus hoje à noite. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Desde criança tenho obedecido a todos esses mandamentos. E quando Jesus ouviu isso, ele falou: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. E quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus falou: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pela funda de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos. Eu acho que, próximo versículo aqui. Não tem? Basicamente a ideia no fim. Alguém tem isso? Para terminar. Porque não está aqui, nem nos meus notes aqui. Basicamente vai receber muito mais, inclusive a vida eterna, ok? Parafraseando. A palavra de Deus hoje à noite, amém? Ok, vocês podem sentar. Obrigado, gente. Alguma razão cortou lá no fim daquela escritura. O jovem rico vem a Jesus e ele faz uma pergunta bem simples: O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Eu não sei sobre você, mas eu gostaria que as pessoas me perguntassem essa pergunta muito, né? Mas não acontece muitas vezes. Mas é uma pergunta fantástica receber, se você é um cristão. Em primeiro lugar, o que Jesus falou? Por que você me chamas bom? O ponto de Jesus não era que ele não era bom, porque afinal de contas Jesus é Deus, né? Em algumas traduções fala que ele é um bom professor, bom ensinador, né? Mas por que me chamas bom? O ponto de Jesus não é que ele não é bom, mas não era bom, porque afinal de contas Jesus é Deus, mas Jesus quis apontar aquela pessoa, o jovem rico, a Deus, o Pai. Ele estava começando a tirar um ponto importante para o jovem rico, que talvez ele não é tão bom quanto ele pensa que ele é. Que é o problema que todos nós temos, né? A gente acha que não somos bons o suficiente. Então, o jovem responde dizendo o seguinte, que ele tem feito o quê? Mantido todos os mandamentos. E Jesus falou: sabe de alguma coisa? Você tem.
Tem feito isso mesmo, mas você está faltando alguma coisa. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E naquele momento a gente viu que a resposta dele não era bom. Ele retirou-se triste porque ele era rico, né? O que isso significa? Ele não queria desistir tudo o que tinha. E Jesus segue dizendo, é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Tem havido alguma confusão um pouco sobre essa passagem. Porque essa passagem não está necessariamente dizendo que os ricos nunca vão estar no céu. Ok? Alguns não. Alguns vão, mas muitos não. Mas o ponto dessa passagem não é sobre se o homem é rico ou não. Enquanto Jesus está admitindo, declarando que é difícil mesmo. Mas o que Jesus fala em versículo 27 aqui? Versículo 27 aqui, o que ele fala? O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Inclusive, se você dá uma olhada em capítulo 19, você vai ver o exemplo de Zaqueus, né? Que era um homem também muito rico, o coletor de impostos, muito rico, e o que ele fez? Ele vendeu a metade do que ele tinha, e Jesus falou o seguinte, hoje é salvação nessa casa. Também, se você olhar em Hebreus, aquele capítulo famoso sobre as grandes pessoas da fé, você vai ver várias pessoas que tinham recursos também. Muitos reis, muitas pessoas. Então, o ponto não é necessariamente que um homem rico não pode entrar no céu. Jesus está dizendo, sim, é mais difícil. Sabe por quê? Porque a pessoa com muita condição tem mais ídolos. Tipicamente, disposto a ele ou ela. Entendeu? E considerando o padrão da vida do primeiro século, como a gente vive hoje em dia, não pense que você não pode ser um homem rico, mesmo que você ache que você não tem nada. Mas se você considerar o padrão de como viver naquela século, e hoje em dia é bastante diferente. Então todos nós podemos cair nessa ideia de um homem rico. Bom, então Jesus falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres, né? O ponto é, o que estava impedindo o homem de abraçar Jesus? Jesus estava fazendo alguma coisa fantástica aqui. Jesus estava identificando o ídolo que esse homem tem na vida dele. Em vez de Jesus dizer, acredita em mim, ou tenha fé em mim, Jesus faz alguma coisa diferente, né? Jesus revela o ídolo da vida dele. Jesus poderia ter dito, como ele falou com Nicodemos, né? Ele poderia ter dito alguma coisa assim, você precisa nascer de novo. Mas ele não falou isso, ele falou, vai lá, vende as coisas que você tem, porque ele sabia o ídolo que esse homem tem, né? Há momentos em que o Evangelho é sustentado, principalmente para nós olhar no espelho e estar desgostoso, eu acho que é a palavra, com nós mesmos. Há momentos em que o Evangelho é ofensivo e Jesus não tinha medo de apresentar o caso para uma cirurgia radical de vida, se quiserem, e vai incluir, às vezes, a remoção de algo na vida deste homem. E assim, Jesus deu o que parece ser uma resposta muito estranha, se você ler todo o Novo Testamento. Venda tudo o que você tem e passe a vida servindo aos pobres. Parece, se você não está lendo isso, entendendo o contexto ou a história das Escrituras, parece quase como salvação pelas obras. Né? Vai lá, faz isso e você vai ganhar o céu. Foi isso o ponto. Se o jovem se tornasse como Madre Teresa, ele seria salvo, não necessariamente.
Jesus estava dizendo que ao vir seguir ele teria que perder tudo. Assim como os discípulos, como pescadores, deixaram as suas redes, deixaram o estilo de vida que eles têm. Então, por Jesus respondeu a essa pergunta, a pergunta perfeita sobre a eternidade e salvação, por que ele fez esse tipo de resposta? Porque ele sabia a história do homem. Ele, presta atenção, interpretou a história deste homem através da lente do Evangelho. Ele identificou o ídolo no coração do jovem rico. O ídolo era o dinheiro. E sabia que o homem precisaria se arrepender de sua idolatria a fim de entrar no reino dos céus. Então Jesus dirigiu essa pergunta abstrata, meio abstrata, né? Sobre a vida eterna de uma forma muito concreta. Vende tudo que você tem. Sirva os pobres. Ele interpretou a história do homem na hora. Lembra que a gente está falando sobre evangelismo, né? Jesus usou uma abordagem bem interessante aqui. Identificou o ídolo que o homem teve, né? Naquele momento, o homem não respondeu muito bem, não. Mas aqui a parte da história, como eu falei, o homem, ele saiu triste, porque ele sabia que ele precisaria pensar sobre isso e provavelmente ele não iria andar com Cristo depois. Mas Jesus faz isso em nossas vidas. E a gente tem que realmente pensar, será que nós estamos escutando? Será que nós estamos ouvindo, talvez melhor dizer? Será que nós estamos conscientes, cientes de tudo que Deus está colocando em frente de nós? Eu confesso que é difícil, né? Porque nós temos esse tipo de autoanálise acontecendo regularmente quando a gente está andando com Jesus. Quando nós temos uma vida devocional, isso vai acontecendo. Mas é um dom, arrependimento, um presente que a gente recebe. O que é muito ruim é quando a gente recusa esse presente. Quando a gente recusa quebrantamento. Então Jesus não revelou o caminho da Roma, as 4 leis espirituais. Jesus não usou um outro método para levar esse homem para ele. Ele foi direto para o coração. O Evangelho faz isso. É cirúrgico, mas é tipo de cirurgia que vai salvar a sua vida. Jesus entendeu a história deste homem melhor do que ele entendia a história dele mesmo, né? E esse é um aspecto fundamental de evangelização. Por isso, o evangelismo na rua às vezes é difícil, né? Porque a gente não conhece a história da pessoa com quem a gente está evangelizando. Mas quando nós temos um relacionamento com aquela pessoa, é muito mais fácil. Então, é muito importante para nós evangelizar também através de relacionamentos, através de amizades. Se você não conhece a pessoa que você está evangelizando, será muito mais difícil ver aquela pessoa vir a Cristo. Tem que ajudar aquela pessoa a perceber os ídolos na vida dela. Entendendo que não é seu papel necessariamente ir numa, vamos dizer, caça de bruxa? Palavra, né? Obrigado. Sempre está aqui para mim. Mas tem que fazer a sua parte, pedindo ao Espírito Santo para trazer uma genuína convicção de pecado que levará à mudança daquela vida, né? Então, o que eu diria é o seguinte: o evangelismo é tanto sobre o amor quanto sobre missão. Presta atenção. É por isso que Jesus estava questionando o jovem sobre seu amor ao dinheiro. Eu vou dizer isso. A primeira questão relacionada com o evangelismo não é você ama as pessoas, mas você ama Deus. Faz sentido? A primeira questão relacionada com o evangelismo não é se você ama as pessoas, mas você ama Deus. Porque é nosso amor por Deus que nos leva a falar sobre Ele e falar como se nós estamos falando as suas palavras. Porque a gente sabe que nós evangelizamos sobre o que nós amamos, né?
A gente já falou sobre isso várias vezes, mas evangelizamos sobre o que nós amamos. E já usei esse exemplo pelo menos uma vez, eu acho. Se você gosta de Apple computador do Apple, Mac, você vai correr dizendo para todo mundo como Mac é legal, como Apple é muito bom. Apple tem grandes evangelistas, e a gente falou, né? Windows nem tanto. Não tem tanta gente esperando para Windows sair com uma nova versão, né? Nós evangelizamos sobre o que nós amamos. Se a sua conversa é sempre sobre o quê? Futebol, esporte, é porque é isso que você ama. Pessoas que amam seus filhos profundamente vão gastar muito tempo falando sobre suas filhas, né? Ou seus filhos. E o que está acontecendo nas vidas delas, que não tem problema com isso. Reflete os seus amores. Mas sabe uma coisa? Deus deve ser nosso primeiro amor. Deus deve ser nosso primeiro amor. Isso é o maior mandamento. Que até é maior do que o segundo mandamento, que é principalmente amar as pessoas, enquanto você está amando você mesmo também. Então, se a gente concentrar principalmente no amor horizontal, antes de amor vertical, as coisas ficam fora de sintonia. E Deus nos chama para amar Ele acima de todas as coisas. Por isso, nós temos uma missão aqui na Igreja do Redentor de exaltar Cristo acima de tudo. Que a gente quer amar Deus acima de tudo. Quando amamos Deus em primeiro lugar, compartilhando o Evangelho e evangelizando, é muito, muito mais fácil para nós compartilhar cada vez mais o Evangelho com as outras pessoas, porque é simplesmente um reflexo do nosso amor, uma resposta de adoração, né? Então, a primeira questão relacionada com o evangelismo é a seguinte: você ama a Deus. E a segunda questão é a seguinte: você identificou amores das pessoas com quem você está se relacionando, conectando. Porque fazendo isso, você vai alcançar aquelas pessoas de uma forma mais eficaz. Esses dias, você pode identificar amores das pessoas, muitas vezes, buscando a página deles no Facebook, ou algum tipo de mídia social, né? Mas, além disso, eu tenho duas perguntas que eu acho que são tão úteis para nós identificar, ou para ajudar-nos, melhor dizer, na identificação de amores das pessoas. Duas perguntas. Eu acho que vale a pena anotar isso ou memorizar. O que você quer? É a primeira pergunta. O que você quer? Qual é o seu resultado ideal? E basicamente, quando você está perguntando isso, você está perguntando o seguinte: quais são os seus ídolos? Quais são os seus salvadores? Claro que você não vai falar isso a primeira coisa, né? Está andando lá em Barra Shopping ou Village Mall, algum lugar, para os chiques aqui, né? Homem rico não pode até Village Mall. Eu não sei, alguém já comprou alguma coisa na Village Mall? Não faz, brincando. Mas quais são os seus ídolos? É completamente roubaria a palavra, não sei como. Quais são os seus ídolos salvadores? Você não vai chegar lá andando no Village Mall. Quais são os seus ídolos? Claro que não, né? Mas todo mundo tem ídolos, né? Salvadores. E por que isso importa muito para você? Mas vamos voltar para a primeira pergunta. O que você quer? Simplesmente essa pergunta, evangelismo. O que você quer? Quantos de vocês conseguiram evangelizar essa semana como eu encorajei vocês? Eu sei que alguns, ok? Nós temos alguns, talvez 20, 25%. Muito bom, irmãos. Crente demais, não brincando. Não. Salvação por obras, não brincando. Então, o que você quer? Muito importante perguntar. Segunda pergunta: como é que isso funciona para você? Como é que isso funciona para você? Quais são os resultados da sua vida para viver para isso em vez de Deus? Basicamente, como esses ídolos controlam a sua vida? Está funcionando? Está funcionando? É basicamente essa pergunta. Então, o que você quer? Será que isso está funcionando na sua vida?
Essas duas perguntas, essas duas questões vão ajudar você a identificar amores das pessoas e compartilhar Cristo com aquelas pessoas. Alguns de vocês sabem, né? Mas desde janeiro deste ano, eu comecei um programa na minha vida, ok? Um programa bastante intenso para recuperar a minha saúde. E eu tenho mais que 40 anos, e essa semana eu vou experimentar um aniversário, inclusive. A gente não fala assim, não é bom português, mas dá para entender, né? Essa semana eu vou ter o meu aniversário. Eu estou se tornando virando cada vez mais carioca, por isso estou dizendo. Porque a gente fala sobre os nossos aniversários, porque é dia especial, ninguém mexe com o nosso dia, né? Não mexe com o meu aniversário. Eu vou celebrar mês que vem 7 anos no Brasil, e agora eu sou metade brasileiro nesse aspecto, não mexe com o meu aniversário. Eu vou fazer o que eu quero, entendeu? Se eu quero fazer isso, eu vou viver como um homem, sei lá, um rei por um dia, né? Em alguns casos, a semana inteira, né? Outros casos, o mês inteiro, mas mesmo assim, eu vou pelo menos tirar um dia. Mas eu estava começando a ver que meu corpo estava mudando. Inclusive, eu estava falando com a Ana Júlia sobre isso mais cedo, né? Meu metabolismo não era o mesmo. Eu não ia ser capaz de continuar comendo tudo que eu estava comendo e ser preguiçoso. Eu estava um pouco preguiçoso, não malhando, não correndo, fazendo nada. Então, eu comecei esse novo programa em janeiro e perdi mais ou menos 18, 19 quilos, né? Ao longo desses 7 meses, 8 meses agora. E agora eu sou o clássico cara indo para a academia, clássico rato, não sei se você... Não chega no nível de Alan aqui, mas meio assim, entendeu? E comecei esse programa indo mais frequentemente e espera, eu não sou herói dessa história, ok? Apenas estou compartilhando o meu testemunho. Tem sido ótimo para mim, porque eu costumava ter dores de cabeça toda semana, especialmente segunda-feira. Aqueles de vocês que já passaram tempo no ministério, você entende, segunda-feira é muito difícil para pastor. Não me liga segunda-feira de manhã, porque, meu Deus, o leão vai dizer alguma coisa para você, entendeu? Mas muita dor de cabeça, muitas vezes, eu não estava dormindo muito bem, acordando à meia da noite. Eu estava cansado muitas vezes, especialmente depois de 9 horas da noite, e alguns de vocês sabem como eu estou, né? Eu não estou muito bem, muito tarde, eu sou meio assim, muitas vezes, jantando bem tarde, mas agora tenho um pouco mais ânimo, um pouco melhor nesse aspecto. Esse novo programa de correr, malhar, alimentação saudável, mudou a minha vida. Mas eu estou consciente do fato que isso facilmente pode se tornar um ídolo. Basta ir à academia, eu vejo isso, você pode ver isso. Pessoas obcecadas com seus corpos ficando maior, alguns outros exemplos, mais magro, com uma forma perfeita, figura perfeita. E às vezes eu quero chegar lá na academia, que tem muita gente chata lá, vou dizer. Desculpa. Não chata, ok, pastor não deve dizer isso, mas pessoas às vezes que não são tão nice. Se eu permitir uma vez em quando uma palavra em inglês, por favor. É muito difícil fazer o que eu estou fazendo aqui. E eu quero chegar lá na academia e sabe de alguma coisa? Você é uma, Isso. Eu perdi aqui o que eu estava dizendo. Você é isso. Imagina que eu estou dizendo isso. Como as pessoas vão responder a mim? Claro que eu não posso dizer isso, né? Seu corpo não vai durar, irmão. Vai passar, tudo vai passar, você nada... Então, por que você está fazendo todas as coisas que você está fazendo aqui? Até injetando esteroides, fazendo, em alguns casos, outras pessoas, cirurgias exóticas, para obter essa figura perfeita que você deseja. Você está fazendo isso por quê? Porque seu
corpo se tornou ídolo. E esse é um ídolo na nossa cidade, né? Basta ir para a praia, para qualquer lugar aqui na cidade. Por isso, eu não vou chegar idólatra lá na academia, mas eu posso perguntar, o que você quer? Eu não vou fazer isso necessariamente segunda-feira de manhã, né? Ou qualquer dia. O que você quer? Mas a pessoa, se for honesto, vão dizer o seguinte, quero ser aceito pela boa aparência e ter um grande corpo, um magro corpo. Segunda pergunta, como isso está funcionando para você? Para a maioria das pessoas, não muito bem, porque a maioria das pessoas não estão satisfeitas, mesmo que eles acham, ou mesmo que eles, no corpo que talvez você gostaria de ter, eles não são satisfeitas, a grande maioria. Eles não têm contentamento, porque contentamento é alguma coisa que eles não vão ter, exceto em Jesus Cristo. E o segredo é o que o apóstolo Paulo diz. Eu posso ser contente em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Eu não preciso de um corpo perfeito para ser contente. Eu não preciso perseguir isso, né? O que isso tem a ver com evangelismo? Mais do que você pensa. Todo mundo tem uma história de vida que leva aquela pessoa em direção a algum tipo de idolatria. Por exemplo, eu faço um exemplo, ok? Eu faço um ídolo de dinheiro porque eu queria alguma coisa que minha família nunca foi capaz de me dar. Ou eu faço um ídolo de esporte porque eu estava sempre considerado um nerd ou uma pessoa muito incapaz. Nunca foi um garoto legal. Ou eu faço um ídolo de desempenho dos meus filhos ou minhas filhas porque eu não consegui muito na minha vida e eu quero que eles me substituam. Basicamente, eu quero viver a minha vida através deles. Qualquer que seja a raiz é da nossa idolatria. E o evangelho, um evangelismo centrado no evangelho vai chegar à raiz. Vai sempre chegar à raiz. Aqui está por quê. Evangelismo centrado no evangelho nos leva a interpretar e reinterpretar a história das pessoas à luz da história de Deus. E é aqui onde a gente vai cair de uma forma mais prática, né? De entender como compartilhar dessa história do evangelho no contexto de história de uma pessoa, né? A gente não deve assumir que as pessoas estão fazendo as perguntas que a gente acha que eles devem fazer. Tim Chester escreveu o seguinte: nós normalmente treinamos as pessoas, falando sobre evangelismo, para responder as perguntas mais frequentes apologéticas, coisas como: por que Deus permite sofrimento? Quanto a outras religiões? Ou as dúvidas sobre a historicidade de Jesus. O problema é que essas listas de perguntas top são autoseletivas. Não são realmente as perguntas mais comuns das pessoas. Excluem as verdadeiras questões que as pessoas perguntam, como: onde estão as chaves do meu carro? O que você acha sobre esse vestido? Por que meu filho está se comportando mal? Por que o Johnny me aprova ou não me aprova? A gente não podemos esperar que as pessoas sempre vão. A gente não pode esperar para elas fazerem perguntas metafísicas. Precisamos identificar as respostas do Evangelho às perguntas concretas. Devemos interpretar a história da vida de alguém no contexto da história do Evangelho. E isso faz com que o evangelismo fique muito mais simples. Porque as pessoas estão clamando para uma interpretação da sua história. E aqui está o segredo. A Bíblia é a interpretação que eles estão perseguindo, só que eles não sabem. Eles não percebem. Em vez disso, eles perseguem a interpretação dos outros, do mundo, em vez de Deus. Tudo começou com Adão e Eva no jardim. Eva perseguiu a interpretação da serpente em vez de Deus. O homem rico nessa história perseguiu a interpretação da sua bondade ou sendo bom, em vez de amar Deus.
e o que o mundo tem para nos oferecer. Presta atenção, porque isso é um pouquinho complexo. O mundo tem que oferecer nós uma coisa, uma reinterpretação coletiva de toda a vida é o que o mundo tem para nos oferecer. Vou dizer isso mais uma vez. Uma reinterpretação coletiva de toda a vida é o que o mundo tem para nos oferecer. Basicamente, uma alternativa história para entender como as coisas vão funcionar. Mas Jesus nos dá uma melhor interpretação. Interpretamos a história dos outros na luz do Evangelho. Usamos esse quadro de criação, queda, redenção, restauração como 4 pontos de interseção em que as histórias das pessoas se cruzam com a história do Evangelho. Então vamos fazer essa parte aqui. Criação é, pode falar aqui, minha. Queda é o meu. Redenção é a minha. E restauração é a minha. Mais uma vez, criação, queda, redenção, restauração. Portanto, nós temos uma história alternativa que o mundo oferece, ou ofereceu. Vamos para a próxima slide aqui. Criação. Você está destinado a ser um Deus. Não é isso que o serpente falou para Eva, que ela teria todo o conhecimento, né? Queda. Você está retido por Deus e suas inseguranças. Você pode ser libertado por desobedecer a Deus, e redenção e restauração. Você vai ser um Deus. Basicamente, o que o serpente estava dizendo para ela é o seguinte: presta atenção, Eva. Você não tem liberdade aqui. Eu vou te dar alguma coisa que vai dar liberdade. Você pode ser libertado por desobedecer a Deus. É isso que o mundo nos oferece. Todo dia. Você vai ter liberdade, enquanto na verdade você vai ser um escravo. Quando você está seguindo esse caminho que Eva seguiu, né? Bom, no livro A Igreja Todo Dia, nós temos um exemplo muito interessante de como uma pessoa normal tem seus próprios pontos de vista e como ela fornece uma oportunidade para interpretação baseada no Evangelho. É o tipo que vai junto com essa ideia de ídolo de imagem corporal que eu estava falando mais sobre anteriormente, ok? Então isso é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar explicar da melhor forma que eu posso aqui. Vamos dizer que nós temos um exemplo, o Evangelho segundo, vigilantes do peso. Quantos de vocês conhecem vigilantes do peso? Conhece, ok? Não estou dizendo que você fez o programa, né? Mas tudo bem se fizer, irmãos. A igreja é aberta aqui. Não é pecado, é coisa boa. Treinamento físico tem valor. Bom, o exemplo é o Evangelho segundo vigilantes do peso. Vamos dizer que você quer perder peso. Alguns de nós aqui talvez diriam isso. E digamos que se você está se inscrevendo para Vigilantes do Peso, o programa, DVDs de exercícios, alimentação, no programa que eles têm. Então você está indo para aquelas reuniões. E aqui está o essencial da história do Evangelho, de acordo com os Vigilantes do Peso. Criação. Eu estou destinado a ser feliz e valorizado. Todo mundo está comigo. Queda. Eu não sou fisicamente atraente o suficiente porque eu tenho excesso de peso. Resgate ou redenção. Eu posso mudar através de força de vontade, perda de peso e exercício. E restauração. Eu espero que meu corpo vai ser transformado porque, todo mundo lê essa parte juntos, então eu vou estar apreciado. De acordo com o Evangelho de Vigilantes do Peso, você vai encontrar a alegria uma vez que seu corpo se transforme, porque o mundo vai começar a apreciar você mais. Agora, quais são os
sinais de sua santificação, usando esse exemplo aqui. Quais são os sinais de sua santificação? Tamanho de roupa, pesos semanais, em frente do grupo, né? Ainda para mim é um pouco esquisito essa parte, né? Identificando os alimentos justos e injustos, né? Na raiz, o evangelho vigilantes do peso eu quero ser aceito, eu posso ser aceito se eu apenas seguir essas regras e justificação pelas obras. Então, onde está essa interação com o evangelho? Onde está essa oportunidade de compartilhar as boas notícias? Porque tem que entender, a gente não está dizendo que esse programa é ruim. Esse não é o ponto aqui. A gente está identificando talvez alguém que está acreditando que isso vai trazer felicidade que não conhece Cristo. Faz sentido? Criação. Eu estou destinado a viver com Deus. Vamos para o próximo slide. Eu estou destinado a viver com Deus e desfrutar os seus bons presentes. Queda. Eu uso o dom de elementos de Deus para substituir Deus e encontrar-me escravizando por elementos e cheio de vergonha. Redenção. Jesus me restaura oferecendo seu corpo ao meu lugar e Ele me convidou a uma refeição com Ele. Restauração. Eu posso encontrar satisfação duradoura em Jesus, o pão da vida. Por isso estou liberto da minha necessidade de refúgio na comida. Isso não é uma abordagem mais saudável. Então a conversa pode ser assim. A Bíblia diz que Deus fez o alimento como um bom presente para ser apreciado. Mas a primeira mulher, Eva, virou-se para elementos de fazer-se sentir como ela era alguém. Desde então, temos buscado elementos em vez de Deus para ficar satisfeito e nos fazer sentir melhor sobre nós mesmos. Mas Jesus disse que Ele é o pão do céu, Ele é o único que realmente satisfaz. E então você consegue depois compartilhar da história do Evangelho que é Jesus Cristo. Então eu não sei se você está percebendo isso, mas como você está interpretando e reinterpretando a história da vida de alguém à luz do Evangelho. Talvez você ache que esse exemplo é um pouco bobo. Gula pode ser um ídolo, assim como a imagem corporal pode ser um ídolo, assim como o dinheiro pode ser um ídolo, como era para o jovem rico. Então aqui está o ponto. Não devemos esquecer a história de Deus. Não devemos esquecer a história de Deus e como essa história interage com as nossas histórias cotidianas. Porque usando esse exemplo simples, podemos ver que existe provavelmente muitos exemplos, dezenas de conversas, em uma base semanal que a gente pode usar como ponto de partida para compartilhar o Evangelho. Basicamente, de forma mais simples para dizer, você pode usar essa abordagem para alcançar pessoas. Não falando necessariamente sobre peso, né? Mas falando, percebendo alguma coisa que eles amam e usando isso como um ponto de partida para uma conversa. O que você quer? Essa pergunta. E como é que isso funciona para você? Porque as pessoas muitas vezes precisam de ajuda para identificar como as suas identidades, esperanças, problemas e soluções prescritas, estão mergulhados na idolatria. Essas coisas são mergulhadas em idolatria. E as pessoas precisam dessa cirurgia. Desta forma, o evangelismo centrado no Evangelho pode ser uma cirurgia que identifica pontos de contato onde o Espírito pode mover e trazer uma mudança de vida. Não acredito que isso não pode acontecer. As pessoas estão muito mais interessadas em falar sobre seus ídolos, as coisas que eles amam, os seus amores, talvez é a melhor forma de dizer, do que necessariamente falar sobre qualquer coisa que você quer falar sobre.
Ele está falando sempre sobre a igreja, sobre isso, programa, essa coisa na igreja. Eu prefiro falar sobre futebol, eu prefiro falar sobre isso. Então, essa abordagem funciona. Porque a maioria das pessoas não começam com essas perguntas metafísicas ou essas perguntas bem existenciais. A maioria das pessoas tem problemas reais que eles quiseram resolver. Eles estão tentando resolver através dos meios do mundo, porque o mundo simplesmente oferece uma reinterpretação para eles que não é a verdade. Eu não quero ficar simplesmente na teoria hoje à noite. A verdade é, todos nós temos ídolos em nossas próprias vidas também. Concorda comigo? A gente está lutando com esses ídolos. E como o homem rico, a gente deve ouvir Jesus, mas não como o homem rico. A gente deve responder. Deus, eu vou entregar o que eu preciso entregar para que eu tenha contentamento, para que eu tenha felicidade, para que eu tenha você, Deus. Porque, na verdade, não vou ter contentamento e felicidade, não vou ter nada disso se eu não tenho você na minha vida. Porque é você que vai trazer essas coisas, Deus. Talvez você tenha acreditado mentiras sobre você mesmo. Talvez você tenha acreditado mentiras sobre essas escrituras. E Deus está dizendo hoje à noite, sim, você deve evangelizar, você deve usar essa abordagem talvez. Mas não esqueça o seu próprio coração. Não esqueça que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós lemos isso em Romanos capítulo 1. E Deus está dizendo, talvez para você hoje à noite, irmão, irmã, você precisa evangelizar outros, mas você precisa evangelizar você mesmo também. Você precisa pregar o Evangelho para você mesmo. Você precisa ter essa cirurgia em você também. Permite essa cirurgia. Eu vou confessar. Essa semana para mim foi uma semana onde eu experimentei esse tipo de cirurgia na minha vida. E Deus está agindo. Eu não tenho toda a felicidade quando isso está acontecendo, mas eu sei no longo prazo para o meu bom. Talvez você tenha tido uma semana assim. Talvez não. Talvez as coisas estão andando muito bem na sua vida. Parabéns. Mas não fique tão confortável que você não está permitindo o Evangelho falar alguma coisa, Deus falar alguma coisa na sua vida. Você tem que escutar, você tem que ouvir, você tem que estar aberto, né? Porque quando a gente está aberto, a gente vai estar muito mais aberto para aquelas pessoas ao nosso redor. Amém? Para compartilhar as boas notícias, para amplificar o nome de Jesus. É isso que a gente deve fazer, irmão. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Deus, hoje à noite, existe alguns de nós precisam, Senhor, a cirurgia. Para você, ó Senhor, identificar, ou nos ajuda a identificar os pecados em nossas vidas. Onde a gente tem esquecido quem Tu és, onde a gente não tem honrado a Ti, onde a gente não tem entregado as nossas vidas a Ti, ó Senhor, onde a gente não tem realmente se comportado como crentes, ó Senhor. Porque a gente estava pensando em nós mesmos, olhando com olhos naturais. E hoje à noite Tu está dizendo para nós, arrependa-se, ande nos meus caminhos, ande nos meus caminhos, segue os meus caminhos. Então hoje à noite, o Senhor, confessamos os nossos pecados,
dizendo como nós precisamos de Ti. E fazendo isso, Senhor, nos dá esse contentamento, essa alegria de compartilhar as boas notícias para aquelas pessoas ao nosso redor também. Talvez usando essa abordagem, talvez não, no fim das contas, é o seu Espírito que vai criar qualquer resultado que você gostaria de ver naquela situação. A gente simplesmente tem que ser fiel. É Tu que vai trazer o fruto, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a ser fiel, uma igreja fiel nesse aspecto, uma pessoa fiel, uma família fiel, Senhor. Nós queremos ser assim. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a amplificar cada vez mais o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.